Tragédia em Brumadinho completa 3 anos. INSS começa a pagar benefícios com reajuste. Olavo de Carvalho morre aos 74 anos nos Estados Unidos. FMI reduz projeção de crescimento econômico para a América Latina e o Caribe. Tedros Adhanom tem caminho livre para ser reeleito na OMS. Olá, boa noite. 3 anos após a tragédia em Brumadinho, em Minas Gerais, o processo criminal pode voltar à estaca zero. O caso pode começar a ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Depois de exatos 3 anos da tragédia em Brumadinho, a tramitação do processo criminal pode regredir e voltar à estaca zero. Mais de uma vez, o Superior Tribunal de Justiça considerou que a Justiça Estadual não tem competência para analisar o caso. Se a decisão de passar à esfera federal for mantida, os atos processuais já realizados vão ser anulados. A Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos temem que, com isso, ninguém seja responsabilizado pelo rompimento da barragem. A tragédia de Brumadinho aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019, quando a ruptura de uma barragem da mineradora Vale deixou 270 mortos e provocou degradação ambiental em diversos municípios mineiros. O INSS começou a pagar hoje as aposentadorias com reajuste para quem recebe um salário mínimo. Os segurados com renda mensal acima do piso nacional vão ter seus pagamentos creditados a partir do dia 1º de fevereiro. O Instituto Nacional do Seguro Social começou a pagar os benefícios com reajustes para aposentados e pensionistas. O calendário vai ser seguido de acordo com o número do benefício do segurado. Para aqueles que recebem um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro já começaram e devem ser feitos até o dia 7 de fevereiro. Já os segurados com renda mensal acima do piso nacional vão começar a receber seus pagamentos com reajuste a partir de 1º de fevereiro. Atualmente, são mais de 36 milhões de pessoas com direitos a benefícios do INSS no país. Os aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo vão ter aumento de 10,16% na remuneração. O teto dos benefícios do INSS passou de R$ 6.433 para R$ 7.087. Já para quem ganha um benefício no valor do salário mínimo, o piso nacional passou para R$ 1.212 desde 1º de janeiro. Por lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a um salário mínimo. O escritor Olavo de Carvalho morreu aos 74 anos. A informação foi divulgada pelas redes sociais do filósofo nesta madrugada. De acordo com o comunicado da família, Olavo estava internado em um hospital no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. A nota não deixa claro a causa da morte, mas o escritor havia sido diagnosticado com Covid-19 no último dia 16 de janeiro. Em julho deste ano, Olavo foi submetido a um cateterismo em São Paulo, teve novas complicações e passou mais de 4 meses internado. Ele era cardiopata e portador da doença de Lyme. Auto-intitulado professor de filosofia e apoiador do conservadorismo, o escritor deixou a esposa Roxane, 8 filhos e 18 netos. Em seu perfil no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte do escritor. Ele disse que Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Bolsonaro disse que o exemplo e os ensinamentos do escritor foram de grande importância. O aumento de casos de gripe e de Covid por causa do avanço da variante Ômicron provocou uma corrida pelo atendimento médico por meio da internet. Com isso, aumentaram também as queixas dos consumidores pela demora no atendimento online oferecido pelas operadoras de saúde. O aumento de casos de gripe e de Covid por causa do avanço da variante Ômicron provocou uma corrida pelo atendimento médico por meio da internet. Com isso, aumentaram também as queixas dos consumidores pela demora no atendimento online oferecido pelas operadoras de saúde.
A Associação Brasileira de Empresas de Telemedicina e Saúde Digital afirma que a procura por atendimento via internet para casos de influenza e Covid-19 dobra a cada 36 horas. Para se ter uma ideia, entre o Natal e o Réveillon, o número de atendimentos saltou de 7 mil para 15 mil. E nos 10 primeiros dias de janeiro, a associação estimava que seria atingida a marca de 50 mil atendimentos à distância somente para as duas doenças. A consequência foi que as queixas sobre a telemedicina à Agência Nacional de Saúde Suplementar saltaram de 8 em todo o mês de dezembro para 36 entre 1º e 17 de janeiro. O Conselho Federal de Medicina alerta que a telemedicina está liberada para uso em caráter emergencial e transitório no país na pandemia. A regulamentação atual permite a prescrição de medicamentos, solicitação de exames, atestados e relatórios. Para atender a demanda, a estrutura deve prever conexão estável da internet e mecanismos de comunicação para situações inesperadas de interrupção, e a prescrição pode ser enviada por e-mail. Segundo o Departamento Jurídico do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, os planos de saúde não têm obrigação de oferecer a telemedicina, mas se oferecem o serviço, precisam garantir que o consumidor acesse a consulta. No entanto, as reclamações vão desde a longa espera pelo atendimento, casos em que o médico não aparece e até mesmo desconexão. A Federação Nacional de Saúde Suplementar diz que o aumento do tempo de espera por atendimento de telemedicina é resultado da explosão de casos de Covid. Já a FenaSaúde alega que as operadoras vêm adotando medidas como ampliar a orientação a beneficiários, melhorias nas plataformas e reforço nas equipes médicas. Porém, esta medida vem esbarrando no afastamento de profissionais de saúde infectados por Covid. E o Procon de São Paulo notificou a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias e solicitou esclarecimentos sobre reclamações de falta de testes de Covid. O órgão de defesa do consumidor afirma que houve aumento de relatos de dificuldades para agendamento e realização de exames. Desde o dia 14 de janeiro, o Procon está fiscalizando problemas sobre testes de Covid-19. Na semana passada, ao menos 267 farmácias e laboratórios foram visitados por representantes do órgão. Nos locais foram solicitadas informações sobre testes disponíveis e preços cobrados para cada modalidade. As empresas devem apresentar notas fiscais de compras de insumos e de prestações de serviços que justifiquem valores cobrados dos consumidores. A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias informou em resposta ao Procon que não há falta de testes nas farmácias. A Abrafarma disse que apenas uma rede está com dificuldades para realizar os exames devido à alta procura e que o recesso da indústria reduziu o fornecimento, mas que a produção já foi retomada. O prazo médio para agendamento de testes é de 24 horas, mas a espera pode chegar a 48 em algumas regiões, de acordo com a associação. A média diária de mortes por Covid no mundo atingiu o maior patamar em 4 meses. Os dados são de um projeto ligado à Universidade de Oxford. A alta taxa de transmissão da variante Ômicron tem contribuído também para o aumento no número de infecções, que pelo 7º dia seguido ficou acima dos 3.410.000 confirmações por dia. A Pfizer e a BioNTech iniciaram estudos clínicos de vacina contra a variante Ômicron. O estudo vai avaliar mais de 1.400 pessoas. O estudo da vacina Pfizer-BioNTech vai ser feito com 1.420 pessoas com idades entre 18 e 55 anos. Os voluntários serão divididos em 3 grupos: os que receberam 2 doses da vacina entre 90 e 180 dias e que vão receber 1 ou 2 doses da vacina contra a Ômicron. O segundo grupo inclui pessoas que receberam 3 doses da vacina atual e vão receber outra dose da vacina original ou uma da vacina contra a Ômicron. E a última turma inclui pessoas que nunca foram vacinadas contra a Covid e vão tomar 3 doses do imunizante específico contra a Ômicron.
A Pfizer disse que os reforços da vacina original protegem contra formas graves da nova variante, mas que é preciso cautela. Segundo o laboratório, a proteção da vacina original contra a Covid leve e moderada pareceu diminuir de maneira mais rápida no caso da Ômicron. O estudo pretende desenvolver uma vacina que alcance um nível similar de proteção contra a nova variante, como a de cepas anteriores, mas com uma duração maior da proteção. E o Brasil registrou média móvel de mortes de mais de 300 vítimas diárias pela primeira vez desde outubro. O país também teve novo recorde na média móvel de casos. O Brasil registrou mais 259 vítimas da Covid em 24 horas. Agora são 623.356 mortes pela doença. Também foram registrados mais 83.340 novos casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro. Ao todo, o país já atingiu a marca de 24.127.000 diagnósticos. A média móvel de mortes está em 313 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta com aumento de 148%. Já a média móvel de casos apontou 150.401 registros por dia. O número também indica tendência de alta com aumento de 352%. E no mapa da evolução da doença por regiões, hoje 21 estados indicaram alta. Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Apenas um estado apresentou estabilidade, Roraima, e 4 apresentaram queda, Acre, Pará, Pernambuco e Rondônia. O Distrito Federal não atualizou os dados. Agora vamos conferir como está a vacinação contra a Covid aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 163.356.000 pessoas tomaram a primeira dose. Já a segunda foram quase 149.296.000 brasileiros. E a dose de reforço já foi aplicada em quase 42.592.000 pessoas. No total, 456.101 doses foram aplicadas em crianças. E agora vamos falar ao vivo com o repórter Anderson Nascimento, que vai falar as novidades do estado do Rio de Janeiro. Boa noite, Anderson. É com você. Boa noite, Beatriz. Um prazer estar aqui mais uma vez. Tem muitas informações para a gente falar desse estado, a cidade maravilhosa também, né? Olha, como vimos aí, os casos de Covid virou pauta também aqui no Rio. Os casos de Covid-19 voltaram a subir aqui no estado. E a busca por uma vaga em leito na rede do SUS tem provocado uma longa espera. A lista é grande, muitas pessoas precisando de tratamento intensivo, mas a fila de espera por um leito pode levar mais de 100 horas em alguns casos. Até o momento, o número de pessoas internadas por conta da Covid-19 ultrapassa a marca dos 900. Enquanto 66 pessoas aguardam uma vaga, sendo 32 para unidades de terapia intensiva, havia apenas 27 leitos livres em hospitais públicos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, foram abertas 78 vagas para pacientes com Covid-19 nesta segunda-feira. Até o fim da semana, a rede federal prevê oferecer 400 novos leitos. E por conta da variante Ômicron, o estado do Rio voltou a ter regiões com nível de risco moderado e receber a bandeira laranja para a Covid-19 pela primeira vez, cerca de um mês, de acordo com a última atualização do mapa epidemiológico. Agora, o ex-deputado e ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, deixou o complexo prisional de Jericinó, em Bangu, zona oeste do Rio, para cumprir prisão domiciliar. Essa foi uma determinação do ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Alexandre de Moraes. Jefferson saiu do complexo usando uma tornozeleira eletrônica e deverá seguir as seguintes regras. Está proibida qualquer comunicação exterior, inclusive participação nas redes sociais, além de visitas e qualquer espécie de entrevista sem autorização judicial. E também está proibido os contatos com outros investigados nos inquéritos das milícias.
Agora, só para lembrarmos, o ex-deputado está preso desde o dia 13 de agosto, com base no inquérito que apura a atuação de uma milícia digital que atenta contra a democracia, incitação ao crime e a ameaça às instituições. Agora, uma boa notícia. A emergência do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, conhecido também como o Hospital do Fundão, que é uma dos mais importantes aqui do Rio, voltou a funcionar. O setor de emergência ficou 7 dias fechado após o crime de furtos dos cabos de energia, o que impedia a utilização dos equipamentos de ar-condicionado. A unidade não é aberta a todo o público, mas atende aos pacientes que são orientados a buscar o tratamento específico. Beatriz, eu fico por aqui. Amanhã eu volto com mais informações do Rio de Janeiro. É com você. Anderson, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você e a todos aí no Rio de Janeiro e até amanhã. E ainda nesta edição você vai ver: FMI reduz projeção de crescimento econômico para a América Latina e o Caribe. O Fundo Monetário Internacional reduziu a projeção de crescimento econômico para a América Latina e o Caribe este ano. Os principais cortes foram para o Brasil e o México, as duas principais economias da região. A nova previsão de crescimento para o Produto Interno Bruto brasileiro em 2022 é de apenas 0,3%, antes estimada em 1,5%. No México, a projeção de aumento do PIB é de 2,8%. 1,2% menor que a anterior. Considerando toda a região da América Latina e Caribe, a estimativa é de crescimento de 2,4% neste ano, 0,6% a menos que o previsto em outubro. A expansão do PIB regional em 2022 vai ficar 2 pontos percentuais abaixo do PIB global, revisado para baixo para 4,4%. O FMI cortou sua previsão de crescimento global, dado o impacto da variante Ômicron do coronavírus, que contribuiu para uma desaceleração econômica nos Estados Unidos e na China, e destacou que esse corte reflete também revisões em mercados emergentes como o latino-americano. O fundo ainda alertou que a inflação vai permanecer alta por mais tempo do que o esperado e citou um aumento nos preços das commodities, da energia e dos alimentos, especialmente no último ano. E o atual diretor da OMS, Tedros Adhanom, lançou nesta terça-feira sua candidatura à reeleição após a aprovação do Conselho Executivo do órgão. Apoiado por vários países, o único candidato tem a continuidade no cargo dada como certa. Todos os sinais estão verdes para a reeleição do etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus como diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. O único candidato ao cargo, o atual líder da OMS, que está na linha de frente desde o início da pandemia, lançou nesta terça-feira sua candidatura. Ela foi aprovada após uma votação processual secreta do Conselho Executivo em Genebra. Tedros, de 56 anos, especialista em malária, graduado em imunologia, doutor em saúde comunitária e ex-ministro da Saúde e das Relações Exteriores da Etiópia, terá seu nome submetido à sessão plenária da OMS em maio. Sua reeleição é dada como certa. O principal obstáculo seria seu próprio país. O governo etíope solicitou a abertura de uma investigação contra Tedros por prevaricação após declarações do diretor sobre a situação humanitária no Tigré, região devastada pela guerra. A candidatura do primeiro africano a chefiar a OMS conta com o apoio de 28 Estados-membros da organização, incluindo vários países da União Europeia e algumas nações africanas, como Quênia e Ruanda. A China, um dos países mais criticados por Tedros durante a pandemia por falta de transparência, também declarou apoio à reeleição. E o Palmeiras goleou o Santos por 4-0 e venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela primeira vez na história. Hendrick, Giovani e Gabriel Silva, por 2 vezes, marcaram os gols da partida. O Verdão resolveu o jogo disputado no Allianz Parque logo aos 15 minutos do primeiro tempo, quando abriu 3-0 no placar. O Santos em nenhum momento mostrou força para reagir. No fim da primeira etapa, o Peixe ainda perdeu o zagueiro Derek expulso. Gabriel Silva fez mais um no início da etapa final e garantiu a taça.
Atual bicampeão da Copa Libertadores da América na categoria profissional, o Palmeiras também vem se destacando nas categorias de base nos últimos anos. De 2017 para cá, o Sub-20 foi campeão paulista por 5 vezes, campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro. E em seu aniversário, a cidade de São Paulo ganhou um presente do artista plástico Eduardo Cobra. O paulistano fez um mural na fachada do Hospital das Clínicas, na região central da capital, que ainda irá colorir. A obra Ciência e Fé tem 20 metros de altura por 10 metros de largura, destaca as mãos de um médico usando jaleco e estetoscópio em posição de oração. A ideia, segundo Cobra, é passar a mensagem de que fé e ciência caminham lado a lado. O artista pintará um outro mural ainda maior em uma parede interna do hospital chamado Metamorfoses. Nesta obra, a mensagem é de esperança, fé e transformação para as pessoas que estão doentes. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Obrigada pela sua companhia e um ótimo início de noite para você. Tchau!